Nossa jornada começou no árido deserto do Egito. Presenciamos o surgimento da matemática nas civilizações antigas. Nós a vimos suscitar com uma nova essência na Grécia, onde ela foi aproveitada com lógica e argumentos organizados. Depois disso, a matemática evoluiu mais ainda no Ocidente. O número zero foi criado por um povo que adorava seus deuses e acreditava na eternidade. E a inovação do zero nos ajudou a mudar o espírito humano. Agora, vamos para a Europa, onde a matemática renasceu em nível totalmente diferente. Matemática e o início da civilização. Um rico aristocrata europeu está escrevendo uma carta. A carta contém um problema de matemática destinado aos principais matemáticos do mundo. Este homem é o matemático Johann Bernoulli. Claro que ele sabe a solução. Mas ele acrescenta isso. Por meio deste problema, vamos descobrir quem são as crianças e quem são os adultos. Quem solucioná-lo entrará para a história. A resposta deverá ser entregue dentro de 6 meses. Os destinatários da carta de Bernoulli eram os matemáticos mais célebres do mundo. Na verdade, eles foram referidos dessa forma no envelope. O problema foi entregue às mentes matemáticas mais eminentes da Europa. Alemanha, Suíça, França. A carta foi enviada a matemáticos notáveis por toda a Europa. Os meios de transporte não eram tão desenvolvidos como hoje, é claro. A entrega da carta demorou vários meses. O problema foi entregue pelo mestre matemático Johann Bernoulli. Quem conseguisse responder o desafio de Bernoulli seria o melhor dos melhores. A questão era simples. Havia 2 pontos, A e B. Que curva faria um corpo se mover entre A e B usando a gravidade no tempo mais rápido? Se a resposta fosse uma linha reta, ele nem teria se incomodado em perguntar. Um famoso filósofo estava entre os destinatários. Ele era advogado, teólogo, diplomata e especialista em números. Gottfried Wilhelm Leibniz, da Alemanha, foi o primeiro a responder. Mas Bernoulli estendeu o prazo após não ter recebido uma resposta de alguém que ele tinha certeza de que responderia. Na verdade, Bernoulli tinha em mente uma pessoa especial para esse problema.
Essa pessoa, que com certeza devia receber a carta, morava do outro lado do oceano, na Inglaterra. Depois de passado um ano, a carta, por fim, chegou às mãos dele. Assim que ele abriu a carta de Bernoulli, soube que o teste era para ele. Como chefe da Casa da Moeda Britânica, ele era um homem muito ocupado. Mas, um dia, depois de chegar em casa do trabalho, ele resolveu o problema em apenas algumas horas. Nesse meio tempo, somente 4 dos notáveis pensadores tinham chegado à resposta certa. A maioria levou alguns dias ou até semanas para resolver o problema. Mas esse matemático britânico o resolveu em bem menos tempo. Ele enviou a solução para Bernoulli, mas não assinou. A resposta dele estava correta. Bernoulli sabia que era um inglês que tinha enviado a resposta e disse isso depois de lê-la. Eu reconheço o leão pela pata. Aquele leão era o maior cientista inglês, Sir Isaac Newton. O primeiro a responder havia sido Gottfried Leibniz, um inimigo de Isaac Newton. Estes dois se engajaram na batalha mais violenta da história da matemática. O desafio de Bernoulli foi o centro do conflito entre Leibniz e Newton. A pergunta se tratava do que eles sabiam sobre os cicloides. Um cicloide pode ser um trajeto criado por uma bicicleta. Estabeleça um ponto na roda da bicicleta. Enquanto a roda gira, o local cria uma curva específica. Que é chamada de cicloide. A pergunta de Bernoulli era sobre o trajeto mais rápido do topo ao chão, quando uma bola era rolada. Esta é uma curva cicloide. E esta é uma linha reta. Estou prestes a rolar estas duas bolas simultaneamente. Você viu que a curva cicloide é mais rápida que a linha reta? Se alguém souber o trajeto mais rápido, significa que ele sabe os valores mínimos. Em outras palavras, ele sabe fazer cálculo. Bernoulli estava testando se esses matemáticos sabiam como fazer cálculo. O foco dos estudiosos naquela época era no mundo em movimento. E eles fizeram descobertas extraordinárias a partir da descoberta de que havia algo mais rápido que uma linha reta. A primeira pessoa que registrou essa inovação foi o maior filósofo, no final das contas.
Não é uma tarefa fácil encontrar direções em uma cidade estranha. Esse filósofo habitava um pequeno vilarejo a quase 500 quilômetros de distância de Paris. Agora estou procurando uma estação ferroviária. Siga em frente e vai vê-la do lado direito. É logo ali na frente. Não importa quantas pessoas eu pergunte, isso não é fácil. Vá direto, vira à esquerda. Para cima? Ah, eu preciso olhar para cima. Finalmente eu encontrei a estação ferroviária. Na verdade, se soubermos apenas 2 números, longitude e latitude, podemos encontrar qualquer localização na Terra. Se eu mudar minha localização, aqueles números também mudam. Essa descoberta não é tão antiga. Os filósofos, os quais eu vou visitar, criaram esse sistema. Esta cidade mudou seu nome em 1802 em homenagem a este gigante. No século XVII surgiram pessoas como Galileu, Kepler, Shakespeare e Montaigne. O filósofo René Descartes também foi uma das grandes mentes daquela época. Penso, logo existo. Esta é a frase mais famosa dita por Descartes. Ele é mais conhecido como um grande filósofo. Então, por que ele aparece na história da matemática? Você saberá o motivo quando olhar esta casa. Bem-vindo, entre. Como vê, ela é uma casa pequena, mas é uma casa de cidade do interior. Foi tombada como patrimônio cultural e foi construída no século XVI. René Descartes nasceu nesta casa, que contém todos os tipos de recordações, desde o nascimento dele até a morte. Ele morou em cidades por toda a Europa e faleceu na Suécia. Esta é uma réplica do crânio dele, que foi trazido da Suécia. Descartes era famoso por dormir até tarde, e até mesmo sua imagem de cera está cochilando. Ele passava as manhãs na cama, refletindo sobre o mundo. Ele podia parecer preguiçoso, mas vivia extremamente ocupado em descobrir a verdade. Descartes estudou no Colégio de Jesuítas de La Flèche, e com isso ele estudou todos os grandes autores. Aqui estão os grandes autores estudados naquela época: Sêneca, Tomás de Aquino, Virgílio, todos os grandes filósofos. Mas, na verdade, Descartes acabou entediado. Ele leu todos os livros, mas acabou entediado por causa disso. A grande paixão dele era a matemática. Ele dizia que amava a matemática por sua objetividade lógica. Como os humanos podem dizer que conhecem todas as verdades da filosofia, lei, religião e política? Descartes duvidava completamente de tudo. Ele se apegou à matemática, o que o permitiu descobrir a verdade sem ceticismo. Após rejeitar tudo o que havia aprendido, Descartes procurou um novo caminho.
O século XVII foi uma época de viagens e aventuras. Então ele entrou para o exército. Descartes se voluntariou como mercenário para uma princesa alemã. Lá ele conheceu pessoas de toda a Europa. Um dia, sua tropa acabou instalada em uma cidadezinha alemã. A única coisa que ele ainda possuía era sua dúvida persistente. Sua mente sempre voltava para a matemática. Como posso explicar a localização de um ponto? Esquerda. Mais para a esquerda. Para cima? Mais para cima? Tais explicações eram muito vagas e subjetivas. Descartes encontrou uma maneira exata de descrever sua localização. Estas linhas representam o eixo horizontal X e o eixo vertical Y. Eles se encontram em um ponto chamado origem. O ponto brilhante pode ser simbolizado por 2 números. Este ponto é 5, 3. A bolsa de valores pode ser uma montanha-russa, até mesmo em um único dia. Os números que vivem mudando são difíceis de fazer sentido se olharmos rápido. Podemos calcular como vão as ações com apenas estes números. Graças às coordenadas cartesianas de Descartes, podemos identificar as mudanças nos números. Vivemos em uma época em que cada movimento pode ser representado sob a forma de coordenadas gráficas. Os gráficos podem ser úteis para identificar como uma quantidade muda. Podemos ver aonde os números estão indo e até mesmo prever suas futuras posições. As localizações são representadas por números. Essa não é a única vantagem fornecida pelas coordenadas. Descartes descobriu que era possível combinar seu sistema de coordenadas com a geometria. Durante 1800 anos, até a época de Descartes, foi o livro Os Elementos de Euclides que dominou a matemática. O livro dá a seguinte definição de círculo. Um círculo é uma figura plana fechada por uma só linha, de maneira que todas as linhas retas, que de um ponto existente no meio da figura se conduzem para a circunferência, são iguais entre si. É difícil de entender na primeira vez que se ouve isso. Descartes aplicou essa longa definição nas coordenadas. O que significava dar números a ela? Qual seria o resultado? Cada ponto agora é representado por números. Analisando esses pontos, pode-se construir uma equação. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Foi assim que Descartes definiu um círculo. Bem simples. O progresso da matemática, um dia lento, havia ganhado uma nova dimensão. Os matemáticos tinham voltado os olhos para as curvas.
A matemática começou a guiá-los em direção a um mundo que estava em constante movimento. Agora estou indo para Hannover, na Alemanha. A cidade fica a 60 quilômetros daqui. Leva quase 1 hora de viagem para chegar lá. 60 quilômetros por hora. Essa é minha velocidade média. Mas isso não significa que viajarei a 60 quilômetros por hora o tempo todo. Minha velocidade está sempre mudando. Então, neste exato momento, como podemos calcular a velocidade do carro? Dois matemáticos daquela época descobriram a resposta. Um deles foi Isaac Newton, da Inglaterra. O outro foi Gottfried Leibniz, da Alemanha. Vamos conhecer Leibniz primeiro? Esta escola já se chamou Universidade de Hannover, mas em 2008 foi oficialmente renomeada para a Universidade de Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz, em homenagem a esse formidável matemático. Isso é um sinal de grande respeito. Esta cidade tem mais de 30 centros de pesquisas com o nome dele. É um sinal de sua fama por aqui. Entre eles, um é dedicado à vida e às façanhas dele. Esta é a biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz. Agora estamos chegando à sala que contém as recordações mais importantes dele. A senhorita Fleck abrirá a porta. O que um matemático deixa após a morte? Dentre todos os artefatos de importância significativa deixados como espólio, o mais extraordinário é esta calculadora. Este dispositivo, terminado em 1694, foi a primeira máquina que podia executar as 4 operações fundamentais da aritmética. Naquela época não havia muitas pessoas que conseguissem fazer a multiplicação e a divisão. Essa foi uma invenção revolucionária. Ela levou várias décadas para ser montada e suas peças eram difíceis de encontrar. Como eles calculavam usando essa máquina? Vamos multiplicar 1234 por 23. Primeiro giramos os marcadores para os lugares dos números, nas posições 1, 2, 3 e 4. Depois, giramos a manivela principal 3 vezes para marcar o local das unidades de 23. Passando para o local das dezenas, viramos a maçaneta 2 vezes. O resultado é 28.382. A resposta correta. Esta máquina pode ser chamada de o avô do computador. Esta calculadora é o item mais proeminente do espólio dele. Mas o que é mais importante são seus manuscritos. Muitos deles estão guardados aqui. Leibniz deixou mais de 100.000 documentos. Mais de 15.000 são correspondências com outros estudiosos de sua época. 100.000 manuscritos categorizados em ordem alfabética. Encontramos o nome de Isaac Newton aqui. Leibniz deixou tantos manuscritos que eles ainda estão em processo de organização. O acervo de trabalho dele, totalizando mais de 150.000 peças, é na maioria de anotações, cartas ou memorandos.
Ele era um especialista em matemática, filosofia e ciências, mas não escreveu nenhuma dissertação sistêmica nessas áreas. Ein Schreiber den Brief in Schönschrift geschrieben und dieser Brief ist nach London gegangen. Der Entwurf in Leibniz. Duas das cartas são de Isaac Newton, o estudioso mais respeitado daquela Hier época. haben wir einen Antwortbrief von Esta carta que Leibniz recebeu antes de escrever a tese dele tornou-se o ponto crucial de disputa na futura batalha deles. Gottfried Leibniz era um estudioso tão bem versado e pragmático quanto Leonardo da Vinci. Não foi por acaso que ele surgiu com uma ideia brilhante e chocante para o mundo, aos 29 anos de idade. A ideia era sobre objetos que se movem, sobre o diferencial deles. Essa foi uma maneira de calcular a velocidade de um objeto em movimento. Usando as coordenadas cartesianas, considere o eixo horizontal x como a distância e o eixo vertical y como o tempo. Meu carro vai para Hanover com uma velocidade média de 60 km por hora. Mas enquanto em movimento, a velocidade muda constantemente. Então, qual era a velocidade do carro quando ele passa na metade do caminho? A velocidade é obtida dividindo a distância pelo tempo. A velocidade média é de 60 km por hora, já que o carro viaja a 60 km por hora. Para descobrir uma velocidade mais exata, precisamos reduzir o intervalo de tempo. A velocidade nesse bloco é de 65 km por hora. Neste bloco mais estreito, a velocidade é de 68 km por hora. Em um bloco mais estreito ainda, ela é de 68,5 km por hora. Quanto mais curto o intervalo, com mais precisão poderemos determinar a velocidade. Claro que não podemos continuar encontrando intervalos cada vez menores para sempre. Em vez disso, aceitamos uma certa média de velocidade, que é próxima do momento cuja velocidade estamos medindo. Isso se chama diferencial. Em 1675, Leibniz publicou seus resultados extraordinários em um jornal científico chamado Acta Eruditorum. Foi como descobrir a mágica. Todos os objetos no mundo estão se movendo. Mas até Leibniz, a matemática não havia lidado com objetos em movimento. Ele nos permitiu calcular as coisas em movimento. O volume de um líquido fluindo, a mudança do índice de preços, até mesmo a diferença da pressão atmosférica. A matemática renasceu com a chegada do cálculo. Os outros estudiosos sabiam que a matemática exerceria um papel tão decisivo no futuro? Leibniz percebeu isso. Seus instintos lhe disseram que o cálculo anunciaria uma nova era. Leibniz estava animado, na expectativa de que sua pesquisa mudaria o curso da civilização humana. Mas ele descobriu que havia outro matemático que, ao que tudo indicava, havia proposto a mesma coisa alguns anos antes. Leibniz foi condenado como plagiador.
10 anos antes de Leibniz publicar sua tese, este matemático britânico já sabia do cálculo. A ideia foi concebida em Grantham, sua cidade natal na Inglaterra. Ele nasceu nesta casa e cresceu aqui. Foi aqui que ele descobriu a lei da gravitação universal. O interior da casa continua o mesmo desde a época em que ele era vivo. Isaac Newton nasceu em 1642. Por acaso, foi o mesmo ano em que Galileu morreu. Ele era um aluno talentoso, mas sua infância não foi exatamente feliz. A mãe dele já havia se casado em abril, então ele nasceu prematuro. Era uma criança doente e teve sorte de sobreviver. Ele já era uma pessoa sem sorte, pois seu pai já havia morrido antes do nascimento dele. E isso foi muito lastimável para ele. Newton ficou nesta casa com a avó dele. Não era próximo da mãe, do padrasto ou dos filhos do padrasto. Em vez disso, tornou-se um garoto tímido e adorava pensar e imaginar. Em sua infância, ele sonhava acordado e brincava com coisas imaginárias. Este quarto foi a fonte de inspiração de Newton. Ele era curioso sobre tudo no mundo. Uma coisa em particular que atraía sua atenção era a luz. Ele conduziu experiências para ver como a luz alcançava os olhos. Observou o caminho da luz cutucando os próprios olhos com objetos diferentes. Não era o tipo de criança que se preocupava que tal comportamento arriscado poderia cegá-lo. Neste local onde ele nasceu, há uma macieira tão famosa quanto o próprio Newton. Em comemoração ao Jubileu de Ouro da Rainha Elizabeth II, o Tree Council do Reino Unido escolheu a macieira de Newton como uma das 50 grandes árvores britânicas. Desejamos saber sobre a grande descoberta que dizem ter acontecido debaixo desta macieira. Seja lá o que aconteceu, Newton passou várias horas fazendo meditação debaixo desta árvore. Ele aprendeu bastante com os livros, e esse futuro cientista estava interessado em todos os fenômenos ao redor dele. Uma maçã caindo era um objeto em movimento constante. Uma maçã cai em uma linha reta. Mas um planeta gira em torno do Sol em uma órbita elíptica. Johannes Kepler tinha descoberto isso. Os planetas em órbita elíptica não giram com uma velocidade constante. Às vezes, eles se movem rápido, e outras vezes, devagar. Para calcular a velocidade momentânea quando um objeto está se movendo em uma órbita elíptica, Newton usou os diferenciais. Newton se referia a isso como fluxão. Em 1665, ele definiu o termo como taxa de mudança da velocidade. Isso foi 10 anos antes da descoberta de Leibniz.
No século XVII, a Sociedade Real de Londres foi o centro do mundo acadêmico europeu. Em 1703, Isaac Newton tornou-se presidente da Sociedade Real por quase 25 anos. Naquela época, Leibniz era um simples membro. Vinte anos após surgir com o conceito de diferenciais, foi recomendado que Newton publicasse um livro. Seu título oficial era Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Este é um dos nossos manuscritos mais famosos. Esse é o Principia Mathematica, de Isaac Newton. Ele foi publicado pela Sociedade Real e aqui nós temos a versão que foi produzida na primeira edição. Este é o original, escrito pelo próprio Newton. Podemos ver o título no topo do livro aqui, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Isso quer dizer, os princípios matemáticos da filosofia natural. E o que Newton estava tentando fazer era dar uma expressão matemática para como o universo funcionava. A lei da gravitação universal, a lei da inércia e a órbita elíptica dos planetas foram todas apresentadas ao mundo através deste livro. Ele quase não usava diferenciais, mas suas teorias teriam sido difíceis de ser formadas sem elas. Ele havia concebido as diferenciais uma década antes de Leibniz, mas só publicou depois. O livro demorou 20 anos para ser escrito e teve uma venda constante durante os 2 séculos seguintes. Se ele tivesse vivido no século XXI, é quase certo de que teria publicado o livro imediatamente após sua descoberta. Newton era muito reservado. Vivia como um ermitão. Mas quando se tratou de receber o crédito pela invenção do cálculo, ele foi diferente. Os cientistas britânicos acreditavam que Leibniz tinha copiado o trabalho de Newton. Mas os seguidores de Leibniz discordaram. Achavam que Newton havia roubado o de Leibniz. A controvérsia entre Newton e Leibniz tornou-se uma batalha entre a Inglaterra e a Europa continental. Johann Bernoulli ficou do lado de Leibniz. No meio dessa batalha pelos direitos intelectuais, Bernoulli lançou o problema do cicloide. Ele estava testando se Newton realmente conhecia o cálculo. Leibniz implorou por um julgamento justo da Sociedade Real. Tanto Newton quanto Leibniz eram membros. Leibniz era um simples membro e Newton o presidente naquela época. A Sociedade Real abriu uma investigação e chegou a uma conclusão. Newton receberia o crédito de descobridor do cálculo. Leibniz ficou como o segundo descobridor do cálculo. Mas, na ciência, uma medalha de prata tem pouco significado. Leibniz foi enterrado em uma pequena igreja em Hannover, na Alemanha. Ele nunca se recuperou completamente do choque sofrido com a decisão da Sociedade Real.
Quando ele faleceu em 1716, somente sua secretária compareceu ao enterro. O final de sua vida foi cheio de sofrimento. Após concretizar sua importância, Leibniz dedicou a vida ao cálculo. Mas o cálculo não lhe pertencia enquanto ele estava vivo. Esta é a abadia de Westminster, chamada de a alma da Inglaterra. Newton foi enterrado aqui. Esta é uma parte da abadia onde algumas das personalidades mais importantes da Grã-Bretanha são enterradas: Shakespeare, Lord Byron, Handel e Winston Churchill. O túmulo de Sir Isaac Newton é o maior e o mais importante de todos. Ele foi considerado o maior estudioso de sua época, e seu túmulo está entre os mais majestosos. A batalha entre os dois estudiosos parecia destrutiva, mas estava em jogo o direito legítimo a uma afirmação científica. Tanto na vida quanto na morte, parece que Newton vencera. Mas a vida do cálculo, que era a paixão dos dois, adotou uma concepção diferente. O que ficou no final foi a versão de cálculo de Leibniz. O cálculo que é ensinado nas aulas de matemática hoje em dia é o de Leibniz. Os símbolos e termos como dx e integral foram criados por ele. O que se acredita hoje é que tanto Newton quanto Leibniz descobriram o cálculo ao mesmo tempo. O cálculo dele saiu das salas de aula e tem nos guiado a um mundo eternamente em movimento. Foi incrível que tal ideia surgisse em lugares diferentes no mesmo período de tempo. E o mais incrível foi que essa ideia foi grande o suficiente para mudar o mundo, mesmo antes de ser concebida. Isso só pode ser explicado reconhecendo que tal ideia amadureceu e depois entrou em cena em vários lugares ao mesmo tempo. A semente do conhecimento encontrou dois gênios, e isso mudou o mundo. Vivemos em um mundo formado pela matemática, onde foguetes são lançados no espaço e planetas são explorados. Até mesmo isto foi uma parte do que esses grandes pensadores nos deram. No próximo episódio, um problema para um matemático amador. Um selo ficou fechado durante 300 anos. Estes são os maiores problemas matemáticos deixados sem solução. O último teorema de Fermat e a conjectura de Poincaré.